Então, vamos, neste momento, agradecer à espiritualidade maior por essa oportunidade de estarmos aprendendo um assunto novo, a fim de exercitarmos a nossa reforma íntima. Todas aquelas pessoas que não puderem comparecer possam receber as bênçãos aqui derramadas. E assim, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, uma alegria estarmos unidos aqui para estudarmos um pouquinho mais, para aprofundarmos um pouquinho mais aqui acerca do autoconhecimento, da autodescoberta. Hoje estou incumbido aqui de falar um pouquinho mais sobre os complexos. Essa palavra que aparece muito aí na literatura espírita da Joana de Ângeles, e principalmente na psicologia analítica do Jung. Então, vamos entender aqui o que são esses complexos na visão do Jung, mas principalmente na visão espírita, o que significam esses complexos aí e como que eles comandam a nossa vida de forma inconsciente, sem que nós nos apercebamos disso, né? Bom, se nós olharmos a palavra complexo, eu acho que alguém aqui, em algum momento da vida, já ouviu falar do complexo B, né? Complexo B ali é um conjunto de vitaminas que existe ali, eu nem sei, não me atrevo a falar quantas são. Eu sei que tem uma tal de B12 que é muito bom para a memória. Então, nós temos ali, na definição da palavra complexo, né, que é um substantivo masculino, que significa que vários elementos interligados que acabam funcionando como um todo. Então, essa definição é importante porque quando o Jung vai falar sobre o complexo, ele vai falar exatamente sobre isso, ou seja, várias ideias, várias memórias que acabam se somando e acabam fazendo muito barulho inconsciente em todos nós. Mas vamos entender como é que o Jung ele desenvolveu essa teoria sobre os complexos. Lembrando aqui que a principal contribuição do Jung para a psicologia foi exatamente a teoria dos complexos. Em 1900, o Freud ele lançou um livro a respeito da interpretação dos sonhos. Então, ali ele resgatava a definição do inconsciente. E ele dizia que os sonhos eram uma maneira, né, era a via régia ali para o inconsciente. Por meio dos sonhos, nós poderíamos entender e compreender o inconsciente. E mais tarde, o Jung vem e fala assim, ok, mas não é somente pelos sonhos, nós temos aqui os complexos também, porque os complexos nos ajudam aqui a compreender melhor ainda a questão do inconsciente. Então, o Jung, ele, quando começa a estudar a teoria dos complexos, ele realiza ali um teste de associação de palavras. Então, ele juntou ali várias palavras, mais de 400 palavras, em torno de 400 palavras, e essas palavras elas foram separadas ali em substantivos, em adjetivos, em verbos, advérbios e numerais. E aí depois ele foi diminuindo isso aí para um número menor, em torno de 100 palavras, e cada palavra estímulo, ela era dita ao participante, onde ele anotava ali o tempo de reação e a palavra resposta que a pessoa dizia. E aí, após o término da lista, essas palavras elas eram repetidas para análise do tempo e das palavras respostas. Então, o teste ali ele foi aplicado em várias pessoas, né? Em pessoas ditas saudáveis, em pessoas neuróticas e em pessoas psicóticas. Então, por exemplo, é como se todos nós aqui estivéssemos reunidos, né? E aí nós fôssemos testados da seguinte maneira. Então, eu vou dizer duas palavras aqui para vocês e vocês me dizem o que vem à mente de vocês. Então, por exemplo, primeira palavra, família. Aí você vai responder alguma coisa relativa à família e eu vou anotar quanto tempo você levou para responder isso. Aí eu vou falar assim, obsessor. Aí você vai responder alguma coisa. Não pode pensar no marido, nem na esposa, não, tá? É só para
para a gente ver ali. Então, o Jung, ele fez esse teste, né, e posteriormente ele começou a ampliar ali, junto com a sua equipe, analisando o tempo de reação e de resposta das pessoas, e ele compilou ali os resultados que ele achava mais interessante. Então, ele anotou o seguinte, que o tempo de reação, de resposta ali, indicava que havia um esforço adaptativo da nossa consciência para evitar conteúdos que eles não estavam disponíveis na nossa consciência, ou seja, eu tenho que pensar um pouco mais, eu tenho que refletir um pouco mais, eu tenho, não sei, não tenho uma ideia formada sobre isso. A outra coisa que ele percebeu é que havia uma alteração, uma perturbação no curso da consciência, ou seja, a pessoa ficava um pouco estranha, ficava um pouco perturbada, talvez porque ela não quisesse pensar sobre aquele assunto naquele momento ou em momento algum. E as palavras com maior tempo de reação, elas estavam muito relacionadas entre si. Então, por exemplo, família, filhos, casamento, marido, amor. E aí o tempo de reação estava associado a uma mudança no estado afetivo do paciente. E quando ele realizava ali uma entrevista com as pessoas, as palavras estímulos que ele dizia, elas remetiam as pessoas a momentos muito significativos da sua vida, da sua história afetiva. E aí, posteriormente, o Jung e a sua equipe, eles realizaram pesquisas psicofísicas com um equipamento, com um pneumógrafo, um galvanômetro, era um equipamento ali ajustado à pessoa que permitiam eles perceber que haviam mudanças significativas ali na reação somática. É como se ele medisse ali hoje, que nós pudéssemos medir a alteração da pressão, dos batimentos cardíacos. É um equipamento não igual a isso, mas só para nós termos uma ideia de que ocorria ali uma emissão de CO2, né, e uma mudança na tensão elétrica na superfície da pele, né. Se vocês quiserem entender melhor esse experimento, tem um filme muito interessante de 2011 que se chama O Método Perigoso. Então, se quiserem anotar aí, ali mostra o Jung fazendo os experimentos, inclusive quando ele vai submeter ali a sua esposa a esse teste, ela dá uma travada em determinado momento. E quando ele fala sobre a família, sobre casamento, ela fica assim, um pouco perturbada. Mas isso é porque o Jung, ele estava ali com problemas afetivos, problemas relacionados ali à sua esposa, né? O Jung, ele se envolvia muito com as suas pacientes. Então, e a esposa sabia disso. E ela, na sua resignação, na sua firmeza ali, ela manteve o seu casamento, enfim, foi extremamente fiel ali, o Jung, entendendo as suas dificuldades. Então, vejo que até os grandes gênios da humanidade, por mais que eles estejam muito evoluídos no contexto intelectual, eles ainda têm uma perninha lá no umbral, né? Ou seja, tem pequenas defeitudes ali que nos fazem humanos. E está tudo bem, né? Nós entendemos esse processo de evolução relativo a todos nós. Então, veja, dos estudos experimentais aqui do Jung e da sua equipe, eles concluíram o seguinte, que as alterações no curso da consciência, elas ocorriam porque tinha ali um aglomerado de ideias e de memórias unidas com um eixo central. Lembra que eu falei aqui que o complexo é isso, né? É um conjunto de coisas ali, tudo misturado, né? Vamos pensar sempre aqui no complexo B, da vitamina, que são várias vitaminas. Então, o complexo B. Então, Jung percebeu que essas alterações na consciência, elas ocorriam por uma quantidade de ideias, de memórias, que elas estavam unidas com um tema, e uma significação, e uma carga afetiva. Então, essa carga afetiva, vamos chamar aqui de emoção, né? Tinha uma emoção que energizava esses conteúdos, e essa emoção podia variar em intensidade. E ela podia ser percebida pelo tempo de reação, assim como as alterações que a pessoa apresentava na pele, a pessoa ficava ruborizada, ficava vermelha, nas expressões faciais, agitada ou tensa, né? E o tempo de resposta e as manifestações, elas corresponderiam aqui
a tentativa da consciência do ego em manter esses conteúdos lá, reprimidos, escondidos. Eu não quero olhar isso aqui. Isso aqui é muito doloroso para mim. Então, o ego, ele tenta não olhar isso. Mas aqui tem um mecanismo muito interessante que o Jung percebeu. E o ego, ele não consegue controlar isso. Porque se o conteúdo está inconsciente, quando acontece alguma coisa fora, esse conteúdo, ele é acionado. E foi isso que o Jung percebeu. Então, quando ele falava as palavras estímulos, a pessoa, ela ia ficando, né? É mais ou menos assim. Quando alguém nos xinga, quando alguém nos ofende, aquilo ali toca em alguma coisa nossa. Vocês já pararam para pensar por que a gente se ofende? Porque, em verdade, nós não deveríamos nos ofender. Quando alguém nos faz um insulto, a gente olha para a pessoa e fala, olha, essa pessoa não está bem. Mas por que nós ficamos com raiva, tristes, decepcionados? Nós somos tocados no mundo afetivo. E olha que interessante, nós não conseguimos controlar isso. E por que nós não controlamos isso? Porque nós nunca olhamos para esse conteúdo. Então foi isso que o Jung percebeu, que existiam essas questões inconscientes, que ele vai chamar aqui de complexos, que fazem parte do nosso mundo inconsciente, e ele denominou esse aglomerado de ideias, de memórias unidas ali, por essa carga afetiva, de complexos de assento emocional. E depois ele vai falar que esse complexo é um complexo ideoafetivo, ou simplesmente um complexo afetivo. Ou seja, eu gosto de falar assim, ficou em nós, na nossa história, desde crianças, na adolescência, vou pegar só essa vida, tá? Vamos pensar só nessa vida. Nosso pai, nossa mãe, nossa história. E a criança, ela ficou com uma ideia. Ela ficou com uma memória. Vamos imaginar o pior cenário. Que a criança, ela era maltratada, recebia ali abusos psicológicos. Você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, porque você não é igual ao seu irmão, ou igual à sua irmã, você nunca faz nada direito, né? E quando a criança tirava 10 em tudo, ela chegava para o papai e para a mamãe, olha aqui, pai, mamãe, eu tirei 10 em tudo. E aí você ouve do seu pai, da sua mãe, ok, você não faz mais que a sua obrigação. Imagina como que a criança é tocada nessas questões. Então, qual é a ideia, qual é a memória afetiva que a criança guarda dessa época? Certamente não será uma ideia muito boa. Então, a ideia que fica é que ela não é amada, que ela não se sente protegida, ela se sente insegura. E essa ideia, ela vai se juntando a outras ideias, e isso vai formando ali os nossos complexos. Por isso que o Jung vai dizer que um complexo, ele nunca é puro, como nós vamos estudar aqui. Não existe um complexo de inferioridade. Geralmente o complexo de inferioridade, ele está associado ao abandono, à rejeição, à culpa. Então, e quando um complexo é ativado, ele chama o resto, né? É como se nós fôssemos pegar uma vitamina B lá e todas as vitaminas estão naquele comprimido, né? Então, eu vou tomar aqui essa vitamina B. Aí vem B12, B11, B não sei o quê. Então, como eu disse, não me atrevo a falar muito das vitaminas aqui, não sou o expert. Mas veja que interessante, né? O Jung, quando ele vai estudar isso, ele vai nos dizer o seguinte, que quando ele estuda ali os arquétipos, ele vai entender melhor aqui os complexos, porque ele vai dizer que os complexos, eles derivavam ali daquelas ideias que estavam, daqueles padrões de comportamento que estavam ali no inconsciente coletivo. Veja que aqui nós estamos falando de Jung, tá? Nós não estamos falando da doutrina espírita, estamos falando o que o Jung pensou, o que o Jung imaginou. Então ele vai dizer assim, bom, os arquétipos, eles estão nesse inconsciente coletivo, e eles, quando eles se manifestam no inconsciente pessoal, eles aparecem como complexos. Então, o arquétipo, ele é um padrão coletivo universal. E isso é a maneira que o Jung encontrou para explicar aquilo que ele não conseguia explicar em outras palavras, que nós já falamos aqui, que é a reencarnação, que é a evolução do princípio inteligente. Então, ele não conseguia aceitar essa teoria, né? Não que ele não soubesse, claro que ele sabia. O Jung estudou muito, né? O Jung tinha muito conhecimento sobre todas as matérias,
sobre antropologia, espiritismo, porque ele mesmo nasceu ali em berço espírita. Mas ele não queria pegar essa teoria, então ele vai aqui na teoria dos arquétipos e vai dizer, olha, existe um padrão de comportamento universal e nós nos conectamos a esses padrões. Mas quando nós vamos vivenciar essa coisa na nossa vida pessoal, aí ele se transforma em complexo. Aí ele se transforma em algo que nós vamos vivenciar da nossa maneira própria. Então ele vai dizer assim, o arquétipo é um padrão de vivência. E o complexo é como nós vivenciamos aquilo dentro desse padrão. Ele vai dizer assim, né? O arquétipo é como se fosse a gaveta, e o complexo é o conteúdo. E ele vai nos dizer, olha, os principais arquétipos são da persona, da sombra, da ânima, do ânimos e o self. Então, a persona e a sombra é a nossa próxima aula. Depois nós iremos falar sobre a ânima e o ânimos, e depois sobre o self. E hoje vamos entender essa definição de complexo. Então, o Jung vai dizer assim, os complexos, então, são esses agrupamentos de conteúdos, de ideias, carregados de emoções. E quanto maior a emoção e o campo de associação, ou seja, os fatos que estão vinculados a isso, por exemplo, família, trabalho, mais forte é o complexo. E os complexos, eles, de uma forma bem simples, nós podemos dizer assim, o complexo é um nó no nosso inconsciente. Então, eles começam a se formar, vamos na visão do Jung agora, tá? Começa a se formar, e também na visão espírita, né? Porque quando nós reencarnamos, nós já vimos na aula passada, para cada nova reencarnação nossa, um novo ego. Então, quando estamos ali sendo gestados e quando nós nascemos, nós temos um ego sendo formado. E também nós passamos a nos desenvolver em torno do nosso pai e da nossa mãe. Então, os complexos nessa vida, eles começam a se formar na infância. Os conteúdos emocionais com o pai, com a mãe, é como se eles fossem colocados em bolsas. Então, a partir do instante que nós nascemos, o primeiro contato que nós temos é com a nossa mãe. Então, o primeiro complexo que se forma é o complexo materno. Ou seja, toda a vivência afetiva que eu vou ter ali com a minha mãe. É o contato com o seio, com o leite, o primeiro olhar, o toque, o carinho, e isso vai se estendendo. E nós já falamos aqui em alguns momentos que a criatura humana, ela necessita ser cuidada pelo pai e pela mãe até uma certa idade, né? Hoje essa idade está um pouco avançada, né? As pessoas não querem sair de casa antes dos 40 anos de idade. E se deixar, a pessoa fica morando com os pais até desencarnar, né? Mas vejam que quando nós vamos cuidar dos nossos filhos, até os 7 anos de idade, eles estão em formação psicológica. E é nessa idade que nós estudamos na doutrina, até os 7 anos de idade, em que o processo de reencarnação ele está se processando. Mas ele vai finalizar, de fato, lá pelos 12 anos de idade, quando a nossa glândula pineal ela é acionada. E aí a glândula pineal vai desenvolver os hormônios da sexualidade e junto vai trazer ali toda a nossa bagagem histórica. Então veja que interessante, nessa primeira infância, do 0 aos 7, dos 7 aos 12 anos, nós estamos em formação psicológica. E toda a vivência afetiva que tivermos ali com os nossos pais, os nossos cuidadores, vai ser aqui transformado em complexo. Então o complexo é isso. A partir do nascimento psicológico, todas as minhas experiências ali, elas começam agora a ser colocadas em bolsas, em sacolas, vamos colocar dessa maneira, só para a gente entender, tá? E o complexo materno e paterno, eles nos dão a noção de segurança ou insegurança afetiva. Então, o complexo, ele pode ser bom no sentido de me fazer lembrar experiências boas e afeto bom recebido ali dos meus pais. Então, toda a ideia de moral, toda a ideia de ética, de educação, de comportamento, o carinho, o afeto que nós recebemos dos nossos pais, mas também, e aqui é que nos pega, a relação ruim que nós tivemos ali com os nossos cuidadores.
E, às vezes, não foi uma relação tão ruim assim. Porque nós, como espíritos, nós já viemos de outras vidas mais ou menos quebrados, né? Nós já viemos mancando de outras vidas. Então, aí nós recebemos um pai e uma mãe que lá não sabem demonstrar muito afeto. E aí a ideia que fica para nós é que nós não somos amados. A ideia que fica para nós é que nosso pai e a nossa mãe não nos cuidam, que gostam mais do nosso irmão. E às vezes até gosta mais do nosso irmão ou da nossa irmã. Porque aqui nós entendemos que existem os vínculos espirituais. Né? Não é por maldade, isso não quer dizer que o pai e a mãe não amem aquele filho. Mas aquele outro filho, ele tem, né, uma representação mais significativa para os pais. E aí, como nós entendemos aquilo que recebemos, é que os nossos complexos vão se apresentar mais ou menos significativos na nossa vida. Né? Então, pensem bem, né? Nós somos defrontados na nossa infância, na nossa adolescência, com coisas do tipo: você não faz nada direito, você nunca vai ser nada na vida, como a sua voz me irrita, preferia que você nunca tivesse nascido. Sim, existem pessoas que ouvem isso. Porque você não é como seu irmão, como você é desajeitado. E aí, somando-se a isso tudo, o ambiente onde o indivíduo cresce, sem falta de amor, de respeito, de carinho, a violência psicológica, a violência doméstica, a competição, né? Muitas vezes os pais usam os filhos para fazer uma triangulação. O que é isso? Isso é um fenômeno psicológico onde os pais, não querendo ver a dificuldade deles, do casal, acabam projetando no seu filho os problemas. É onde aparecem aqueles pais que, aparentemente, eles são super protetores, mas, na verdade, eles estão projetando isso no filho para que eles não olhem as suas encrencas. Então, aquela superproteção que parece até muito boa, mas, no fundo, a superproteção, ela acaba estragando a criança. Porque é como se os pais dissessem para o filho assim: você não dá conta de fazer nada sem a gente. Você nunca vai ser nada na vida sem a gente. E aí aquela pessoa que vai crescer e vai se tornar um adulto, que até para pegar um ônibus ela vai ligar para o pai ou para a mãe para tomar uma decisão simples na sua vida. Ela vai se tornar insegura. E ela vai se tornar muitas vezes impotente, extremamente ansiosa, uma pessoa com muita dificuldade de tomar decisões na sua vida e que pode vir a se deprimir. Então veja que tudo isso afeta muito o espírito que está ali. E aí nós vamos acumulando a pouco e pouco essas encrencas dentro de nós, e nós vamos tentar esconder isso como se fosse a sujeira debaixo do tapete. É como se nós colocássemos ali essas encrencas dentro de pequenas sacolas e nós colocássemos lá no porão. Tá? Então o porão, ele é o inconsciente da casa. O porão é onde nós colocamos aquelas coisas que nós não vamos usar e nós não queremos ver e que nós temos que esconder do restante da casa. Ora, o porão da nossa casa mental é o inconsciente. Então, tudo aquilo que nós não damos conta de trabalhar, porque a criança é criança. A criança não sabe o que é uma emoção, não sabe o que é um sentimento. Mas ela sente, mas ela não sabe falar. Mas ela se expressa em timidez, em medo, raiva, às vezes um comportamento agressivo na escola, ou ainda aquela criança que vai tirar 10 em tudo, para tentar agradar alguém. Ou aquela criança que vai tentar agradar as pessoas o tempo todo, porque ela entendeu que se ela for boazinha, ela não vai ser punida. E ela vai ganhar uma recompensa. E aí cresce aquele adulto que vai ter muita dificuldade em falar não para as pessoas, porque ele não quer desagradar. Porque a ideia central que está ali no indivíduo é que ele precisa ser amado. E para ser amado, ele faz qualquer negócio. Né? Ele se anula, ele aceita a migalha de afeto. E esses complexos, eles ficam ali fazendo barulho. E nós passamos a nossa vida toda ali com esses complexos. Até que chega um determinado momento da nossa vida, onde esses complexos, eles começam a fazer tanto barulho que nós começamos a desenvolver certos desequilíbrios. É onde o Jung vai chamar a fase da nossa vida de metanoia. Não é a paranoia, tá? A paranoia é quando a gente enlouquece por conta do complexo. Mas é a metanoia, que é aquela fase onde nós vamos ter uma crise. A crise da meia-idade, uma crise qualquer, uma doença que chega,
uma ansiedade, uma depressão, aquela coisa que nós ouvimos na doutrina espírita, né? O convite chegou. Então, o convite, aí a pessoa, por meio da dor, do sofrimento, ela vai buscar a doutrina espírita. Mas não somente isso, ela vai buscar também a terapia. Ela vai buscar o autoconhecimento para entender o que está acontecendo com ela, para entender o que a move, para entender que aquele comportamento que ela desenvolveu pode ser um comportamento compensatório para tentar superar aquela dificuldade que está lá fazendo barulho inconsciente, que é o complexo. E esse complexo, ele precisa ser olhado, ele precisa ser acolhido, porque vez ou outra ele vai se apresentar, né? E quando ele se apresenta, ele nos pega. Então Jung vai dizer, toda a nossa instabilidade emocional é decorrente dos nossos complexos. Não dá para numerar a quantidade de complexos. São muitos. Complexo de Adonis, da vigorexia, né? Essas pessoas que são extremamente fortes, musculosas, e elas querem cada vez mais ficar mais fortes, musculosas, e elas se olham no espelho e falam, nossa, eu preciso treinar mais, né? Eu fico pensando, o que a pessoa vai fazer com tanto músculo assim, né? Porque vai chegar no mundo espiritual e lá não tem academia. E a pessoa vai fazer o que com tanto músculo, né? O que a pessoa está tentando compensar aqui? É por saúde? Ok, se é por saúde, precisamos olhar, né? Mas, geralmente, ali nós percebemos um excesso, tem um complexo. O complexo de Dom Juan, da sedução, o complexo de poder, que nos impele aqui ao futuro e nos impede de estagnarmos. O complexo, o mais famoso, né, de Freud, o complexo de Édipo, mas tem também o complexo de Cinderela, que é o medo da independência, o complexo paterno, o complexo de Deus, o complexo de inferioridade, o complexo de Madonna, né, que são os problemas ali relacionados ao materno, o complexo de Marte, que é o bonzinho, o complexo de Messias, que é a pessoa que é salvadora da pátria, o complexo de superioridade, o complexo de Napoleão, que é a inferioridade que a pessoa sente, por possuir uma baixa estatura, o complexo de Eletra, que é o oposto aqui do complexo de Édipo. Enfim, são tantos complexos, né, e a gente vai se perdendo. Mas os mais frequentes e os mais comuns que nós devemos ficar atentos são o complexo materno e paterno, porque do materno e o paterno, geralmente é que se originam os demais complexos. O complexo de poder, de inferioridade, o complexo de culpa, do bonzinho, o complexo de abandono, o complexo de rejeição e o complexo de superioridade. Então vejam que se nós passamos a entender isso, nós passamos a ter uma relação muito melhor com essas questões que estão mal resolvidas dentro de nós. Então o Jung vai dizer assim, bom, então existem esses complexos que estão lá dentro de nós, fazendo barulho, e nós precisamos olhar esses complexos para colocá-los sob controle. E no primeiro momento, eles vão ser como um cavalo selvagem. Eles não vão querer ser domados. Mas nós precisamos chegar devagarzinho, olhando, percebendo, acolhendo, entendendo que esses complexos, eles fazem parte da nossa essência. Eles estão em nós. Por isso que o Jung vai dizer, o importante, por meio do autoconhecimento, não é que nós sejamos perfeitos, mas que nós sejamos totais. Ou seja, agora eu começo a olhar para dentro e perceber que eu tenho essas encrencas. E está tudo bem, porque elas fazem parte de mim. E o que elas pedem? Elas pedem acolhimento. Elas pedem para que eu olhe isso e possa tratar isso de uma maneira agora mais amorosa. É por isso que ele vai dizer, né, eu não sou o que me aconteceu, eu escolho o que eu quero me tornar. E aí eu vou analisando isso e vou trabalhando isso aos poucos. O que me aconteceu? Olha, aconteceu isso. Como é que eu vi os meus pais? E como é que eu vejo agora? Porque a criança, ela desenvolve uma ideia, ela desenvolve uma memória afetiva relacionada àquela vivência que ela teve. Mas agora nós somos adultos. Nós vamos olhar isso e ressignificar essas questões para que isso não mais nos atormente.
para que isso não nos mantenha mais presos a essas emoções negativas que nos fazem muito mal, a essas emoções, a essas questões que quando nos pegam, elas nos pegam de uma forma muito violenta às vezes. Então, a pessoa, ela é tocada ali no seu complexo de inferioridade, e ela começa a desenvolver um processo de vitimismo, e chega uma hora que a chavinha vira. E daí vem o complexo de superioridade, porque a pessoa fala assim, o que foi que você falou aí? Fala de novo. Ninguém fala assim comigo. E aí aquela pessoa que é espírita, calma, faz a prece com uma voz baixa, assim, né? Fica até meio curvada para parecer humilde, ela se transforma. E às vezes ela se transforma ali em algo que até mesmo ela se assusta. Porque o complexo, depois, ele vai embora. E ele passa. Aí a pessoa começa a desenvolver outro complexo. Ela começa a se sentir culpada. Ai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu fui falar isso? Então conhece-te a ti mesmo. Ora, por que que às vezes nós somos tomados por essa coisa? Não é o obsessor, tá? Às vezes até pode ser o obsessor. Mas ele só veio porque nós ligamos o Wi-Fi. Né? Então o complexo, ele está ali num problema que nós chamamos de auto-obsessão. Então aquilo que na doutrina nós chamamos de auto-obsessão é porque nós estamos reféns dos nossos complexos. Nós estamos reféns dessas ideias, dessas memórias afetivas que foram formadas ali em nós e que fazem muito barulho hoje na nossa vida adulta. E agora, como adultos, nós precisamos compreender de onde é que isso vem, trazer para a consciência e perceber quando nós somos tocados por esses complexos. Então, quando esses complexos eles são acionados, existe uma linguagem própria da psicologia que diz assim, constelou o complexo, ou seja, veio à tona, nos tomou conta da nossa consciência. É mais ou menos assim, o ego ele está aqui, daí o complexo ele vem e ele empurra o ego, ou seja, o ego ele já não dá mais conta porque o complexo ele é mais forte. E por que o complexo é mais forte? Porque o complexo ele nunca vem sozinho, né? Eu gosto de usar essa analogia. Pensem numa gangue. Chegou uma gangue e ela te segurou os braços, segurou as pernas, e você já não consegue mais ser quem você quer ser ali. O complexo vem e ele toma sua consciência. E por que que o self deixa que isso aconteça? Porque ele quer nos mostrar que existe essa parte nossa que não está sendo olhada. Existe essa parte nossa que precisa ser acolhida e que precisa ser ressignificada. Então, dois momentos. Tomar consciência disso, entender o que isso significa e depois partir para a ressignificação, que é exatamente isso. Eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. Então, veja, é uma decisão. É uma decisão. Nós vamos continuar sendo vítimas? O que que eu faço com aquilo que me fizeram? Bom, eu posso escolher deitar na BR e ficar me lamentando a encarnação inteira. Ou eu posso pegar esses limõezinhos aí, né, e fazer uma limonada. Se você estiver mais animado, pode fazer uma caipirinha também, não tem problema. Né? O que que eu faço com as pedras no caminho, segundo Fernando Pessoa? Pedras no caminho? Ok. Um dia eu construirei um castelo. Então, eu não vou ficar me lamentando. Ai, mais uma pedra no caminho. Meu Deus, por que que a vida faz isso comigo? Aqui nós estamos refém do nosso complexo de inferioridade. Toda vez que entramos num relacionamento e nós percebemos que a pessoa ali não está muito vinculada a nós e que em algum momento ela pode nos abandonar, nós somos tocados ali no complexo de abandono, de rejeição. Toda vez que terminamos um relacionamento afetivos, por que que nós ficamos mal? Se nós amamos a pessoa. Mas será que amamos mesmo? Porque esse amor pode ser só desejo de posse. Então, quando terminamos um relacionamento afetivo, seja ele qual for, de namoro, noivado, casamento, é muito possível que nós fiquemos muito mal, até nos deprimirmos, porque tocou no complexo de abandono, de rejeição, de traição, de injustiça. E são tantos complexos para a gente olhar. E isso está em nós, e nós precisamos olhar. Muito bem. Os complexos,
eu vou falar mais 15 minutos, tá? Os complexos na visão espírita. Segundo Joana de Ângeles, os complexos na visão espírita, né, eles são exatamente isso que o Jung falou. Mas se nós olharmos para essa vida, mas como é que ficam as outras vidas, as outras existências? Então a Joana vai falar, olha, tudo aquilo que nós vivenciamos nessa vida como complexo, nós também vivenciamos na outra vida como complexo. E vivenciamos na outra, vivenciamos na outra, na outra, na outra e na outra. Então nós vemos trazendo aí, estamos trazendo complexos de muitas vidas. Então ela vai dizer assim, aquilo que nos pega nessa vida é porque já estava lá na outra vida. Então ela vai falar assim, o complexo na visão espírita nada mais é do que uma subpersonalidade que está em nós e que de vez em quando ela toma a nossa consciência. E é um processo anímico, ou seja, é da nossa alma. É por isso que quem participa de reunião mediúnica já estudou e sabe disso. Às vezes, lá na reunião mediúnica, o médium, principalmente aquele que está em desenvolvimento, não tem espírito falando. Tem um processo anímico. Ou seja, é uma subpersonalidade do médium que veio à tona. Porque aquilo ali está tão dodói na pessoa que se manifesta na reunião mediúnica. Então, as subpersonalidades, elas vêm. E pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, depende aí da pessoa. Então a Joana vai dizer isso, olha, tudo aquilo que foi mal trabalhado em nós, em outras vidas, né, elas vão aparecer agora nessa existência. Então é esse complexo que constela, vem à tona e quer falar, e quer ser acolhido. Né? Por exemplo, complexo de rejeição, de abandono e de inferioridade. Podemos ter sido abandonados em outra existência. E aí nós fomos buscar o isolamento social, nós fugimos da convivência afetiva dos familiares, por não conseguir suportar essa carga, essa dor, essa vivência. Fugir é a melhor maneira de nós nos comprometermos mais ainda. Não resolvemos, apenas adiamos. Podemos ainda piorar a situação, ter piorado a situação, quando optamos em buscar a porta do suicídio, indireto, nos entregando à bebida, às compulsões, aos delírios do mundo, como aconteceu com o André Luiz. Quando o André Luiz chega ao mundo espiritual, no umbral, aquele lugar lá que tem... Não precisa ter medo do umbral, tá, pessoal? Se a gente for para o umbral, vamos pensar o seguinte, todos os nossos amigos vão estar lá, então vai ser legal, tá? Então o André Luiz, ele chega no umbral e ele é taxado de suicida. Ele fala, mas eu não fiz isso, eu não me matei, eu não fiz isso. Fez sim, suicídio indireto. Então, quantas vezes podemos ter feito isso em nossas existências? Ou ainda pior, ter buscado ali o suicídio direto. E aí nós nos comprometemos. Ou seja, aquelas encrencas que nós tínhamos que resolver lá atrás, nós não resolvemos. E isso se arrasta para a vida seguinte. E aí nós precisamos agora olhar isso. Então, nessa existência, nós recebemos exatamente a família que precisamos, com os cuidadores que escolhemos, para que os nossos complexos, eles possam vir à tona. E aí, quando eles vierem à tona, nós vamos ter a oportunidade agora de trabalhar essas dificuldades que ficaram mal resolvidas em nós. Outro exemplo, o complexo de culpa. Então, lá no passado, né, nós fizemos coisas erradas. Então, por exemplo, coisas que ninguém viu, coisas que ninguém ficou sabendo. Mas nós sabemos, e a nossa consciência, ela sabe. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a nossa consciência carrega a culpa. E aí, vejam, a culpa é sempre o resultado de uma cobrança excessiva conosco. Vejam que há um derivativo aqui do complexo de inferioridade, ou de superioridade, que faz com que nós exerçamos uma cobrança muito alta conosco. Eu não posso errar, eu não posso errar. Porque se eu errar, o que vão pensar de mim? Se eu errar, eu não vou ser amado. Se eu errar, vai ficar aquela ideia que, de fato, eu não sou bom o suficiente. Então, existem muitas variantes aqui sobre a culpa que nós podemos falar em outro momento. Mas, em síntese, daí, trazendo a culpa do passado, eu vou renascer nesse contexto familiar
onde eu vou me sentir menor. E aí, para tentar compensar essa ideia de que eu sou menor, de que eu não sou bom o suficiente, eu posso desenvolver um certo perfeccionismo. E esse perfeccionismo é essa compensação onde eu vou me cobrar excessivamente, acreditando que eu não posso errar. Então, a culpa, ela vai aparecer aí como essa raiva voltada para dentro. Então, toda vez que eu errar, eu vou me cobrar. E é muito comum que quem carregue culpa gere também um mecanismo de autopunição. Então, nós erramos, e essa raiva voltada para dentro, ela vai fazer com que nós desenvolvamos esse mecanismo. Bom, se eu errei, então eu mereço sofrer. E aí, sofrendo, nós acreditamos que nós estamos nos liberando do nosso erro. Mas não estamos. Porque a Joana vai falar isso. Né? Que perante o erro, nós vamos nos arrepender e nós precisamos nos responsabilizar. E depois de nos responsabilizarmos, nós precisamos reparar o mal cometido. Então, aqui é a culpa terapêutica. Eu errei, me arrependo, e se eu paro aqui, é a culpa doentia, é o remorso, onde eu vou desejar sofrer para que, diante do sofrimento, eu acredite que eu estou pagando, eu estou, né, ficando quites aqui com a divindade. Mas não estou, porque a consciência não perdoa. Então, enquanto não houver a reparação, nós não vamos ficar livres dessa encrenca. Então, a culpa, ela surge aí. E o perfeccionismo, ele faz ali com que a gente sofra. E aí nós vamos ali, vamos lidando com isso, porque no passado eu não soube me relacionar com isso, mas agora eu entendo que eu não preciso sentir raiva de mim quando eu errar. Eu entendo que eu também não preciso eleger mecanismos de sofrimento para me libertar dos meus erros. E eu entendo também que, diante do meu perfeccionismo, eu não preciso me cobrar tanto. Eu entendo que eu tenho o meu valor. E que o meu valor não está nas coisas que eu faço. Não está no meu trabalho. Não está na palestra bonita que eu faço, no cargo que eu ocupo, no meu corpo bonito. O meu valor está na minha essência. Está no meu coração. Nos meus valores. E é difícil essa compreensão, realmente ela não é fácil. Porque quando nós estamos encarnados, nós ficamos muito presos à matéria. Então a matéria, ela tem uma força muito grande em nós. E o ego, né, que é a personalidade encarnada, vai ter muita dificuldade de lidar com esses conteúdos. Por isso que nós precisamos estudar, estudar, e se sobrar tempo, estudar um pouquinho mais ainda. Mas não os outros, nós mesmos. Autoconhecimento. Nunca é demais estudarmos e conhecermos a nós mesmos. Então, o Jung vai dizer assim, todos nós temos complexos. Todos somos complexados. Então, o importante não é ter complexos. O importante é que o complexo não nos tenha. Isso é muito importante, tá? Então, veja, o que é nós sermos dominados pelo complexo? A pessoa tem um complexo de inferioridade. Ela não se acha boa para nada, ela desenvolve a síndrome do impostor, então tudo ela vai ter dificuldade, ela se acha menor, ela não acredita nela, não acredita nos seus potenciais, então ela fica refém disso. Mas o complexo de inferioridade pode fazer com que a pessoa se sinta menor, inferior, rejeitada, abandonada. Então pode ser a pessoa que também vai ser extremamente ciumenta, então vai ter relações passionais. Por quê? Porque ela não confia na vida, ela não confia nela. Tem um medo muito grande do abandono e da rejeição. Então, ela está dominada pelo complexo. E quando esse complexo ganha força, vira neurose. Nós ficamos neurotizados. Então, o Jung vai dizer, não tem problema termos complexos, só não podemos deixar que o complexo nos tenha. Eu sempre gosto de lembrar o poema do Victor Hugo, Desejo, onde em determinado momento ele vai dizer assim, desejo que você tenha dinheiro, e que pelo menos uma vez por ano você coloque sobre a mesa, olhe para ele, só para ficar claro quem é dono de quem. Então, olhar para os nossos complexos e perceber, eu tenho complexo, não é o complexo que me tem. E isso faz toda a diferença para nós. Então, ao longo da vida, talvez não consigamos nos libertar dos nossos complexos. Mas a ideia não é nos libertarmos dos complexos.
Isso só vai acontecer lá na pureza espiritual. O trabalho com os nossos complexos é para que eles fiquem sob controle. Nas palavras do Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Os Bons Espíritas, o que o Kardec diz? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Pois bem, o complexo é uma má inclinação que precisamos domar. O ego precisa ir tomando consciência da existência dos complexos para que esses sejam acolhidos. E quando o complexo é acolhido pelo ego, o ego, ele fica melhor estruturado. Ele fica mais forte. Ele vai se tornando mais consciente. Aí vem outro complexo e ele fala assim, olha, eu estou entendendo a sua queixa, mas vem cá, vamos olhar a vida diferente agora. E é por isso que a doutrina espírita é tão importante para nós. Porque diante da compreensão da nossa imortalidade, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de causa e efeito, do amor de Deus, da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos entendendo. Está tudo bem. Tudo que nos chega, chega como um convite. E o convite é para a nossa reeducação. Assim, o ego ele vai se reestruturando, estruturando-se cada vez mais e se fortalecendo. Não sendo mais agora vítima e sendo atacado pelos complexos quando eles vierem à tona. Então, importante entender que quando o complexo ele toma nossa consciência, quando ele constela, ele mostra em nós aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que nós precisamos fortalecer na nossa essência. Então, quando alguém nos faz algo, nós somos atacados, tocados internamente, congelamos, ficamos com raiva, ou uma tristeza, ou um medo nos invade. É o complexo que foi tocado. Não precisa dar nome para o complexo, é só entender. Eu fui tocado aqui por uma emoção, é medo, é tristeza, é raiva, né? Mas não foi a pessoa. Foi o que ela fez. Isso é importante reconhecer. Imagine assim, imagine que você tem uma ferida. Aí a pessoa vem e toca nela. Daí vem outra pessoa e toca na ferida também. Então veja que não foi a pessoa A ou a pessoa B. Podia ser qualquer pessoa, mas foi onde ela te tocou. Então o teu trabalho não é mudar o outro, não é fugir das pessoas. Porque qualquer pessoa que chega e coloca o dedo na sua ferida, vai doer. Qual é o nosso trabalho? É curar o outro? Não. É curar a nossa ferida. Porque aí a pessoa pode vir e colocar o dedo onde ela quiser. Não vai doer. Percebam que trabalho interessante. Aos poucos, nós vamos adotando essa compreensão e nos libertando. Nos libertando, né? E entendendo, né? Que tudo isso faz parte do nosso processo. Né? E não somente a pessoa que tocou. Pode ser uma situação, um filme, uma cena, e de repente a gente está chorando. De repente a gente está vendo o filme, a gente desabou, a gente foi tocado em alguma coisa. Mexeu em alguma emoção, mexeu no complexo. Daí eu vou perceber isso em mim, e aos poucos, tomando consciência disso, domando, acolhendo e ressignificando para que a minha vida afetiva ela seja mais leve, ela seja mais tranquila e harmonizada. Então, é a construção afetiva necessária para o nosso crescimento moral, para que nós possamos desenvolver o auto-amor. E aí, desenvolvendo o auto-amor, nós vamos, sim, nos encaixar naquela máxima espírita. Amar a Deus e ao próximo. De que maneira? Como nós nos amamos, como nós nos compreendemos, como nós cuidamos de nós. E quando fazemos isso, o outro, ele passa a ser irmão de caminhada. Não passa mais a ser o algoz. Até o obsessor, a gente olha para o obsessor e fala, poxa, que bom que Deus mandou o obsessor. Porque é por meio dele que eu posso perceber a minha dificuldade. E aqui procurar reparar o mal, o erro cometido com a minha consciência. Bom, 5h19, né? Vou parar por aqui, deixando aqui as questões abertas. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá bom? Paulo, deixa eu
Seria uma pergunta. A gente tem que ler, normalmente, analisar a luz do espiritismo, nós estamos aqui para isso, né? Eu lembro, assim, eu já me aposentei, sou engenheiro há muitos anos, e a gente tinha uma convivência grande lá, era gerente lá, com os psicólogos lá da empresa, né? Então tinha muita reunião de autoajuda do pessoal lá, terapias, etc e tal, e às vezes terapias afastadas desse conhecimento espiritual. E a gente percebia que às vezes os psicólogos, assim, eles tentavam induzir as pessoas, né, ajudar as pessoas, entre aspas, né, num processo de libere-se, né, permita-se, e que para nós é uma visão meio egoísta, né? Por exemplo, o pessoal estava partindo para a aposentadoria e falava assim, não, agora você vai aposentar, o direito é seu, o dinheiro, você vai cuidar de você, não distribua com ninguém, tira um tempo para você, vai para uma praia. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para mostrar, assim, não seria um estímulo ao egoísmo isso aí? Então, as palavras têm poder, né? Ainda mais se elas vierem de uma pessoa que supostamente é encarregada de cuidar da sua saúde mental, né? Então, existem profissionais e profissionais, né, Antônio? E a depender de fato como a pessoa entende que seja isso, ela realmente ela pode induzir o outro ali a uma atitude mais egocentrada, né? Por isso que nós, na nossa análise espírita, nós entendemos que a psicologia analítica do Jung é a que mais se aproxima da psicologia do espírito e a que mais tem a ver com a nossa verdade, com a nossa essência. Não que as outras sejam ruins, desde que nós consigamos fazer essa separação, como você comentou, porque de fato, né, se a gente não tomar cuidado, existem aí profissionais e profissionais que muitas vezes vão estimular ali a pessoa a se manter presa a essa questão egóica. E nós que somos espíritas precisamos tomar cuidado com isso, né? Principalmente os terapeutas que são voltados para essa temática mais humanista, né, Antônio? Assim, eu penso que hoje em dia, as pessoas que estão voltadas para a terapia, elas têm uma compreensão mais humanista, mais integral. Não são todos, mas principalmente essas novas filosofias e teorias que se apresentam de psicanálise, de psicoterapias, elas estão muito voltadas para isso, né? Para esse acolhimento interno, mas também temos que tomar cuidado com essas psicologias de Instagram, né? Que pense em você, faça o que é melhor para você, não sei o quê. É tomar cuidado com essas coisas para que nós não saiamos por aí complicando a nossa encarnação, né? Então, agora eu vou dar vazão à minha sombra. Cuidado com isso, né? Porque senão nós vamos acionar mecanismos ali que precisavam ser contidos, né? Então, é o grande cuidado, né? Tem um outro curso que eu ministro aí na sexta-feira, que é sobre a família, onde a gente fala muito sobre isso, né? A internet, ela abriu portas muito perigosas para o adolescente, né? Que agora ele vai ter contato não somente com a pornografia, mas também com coisas muito perigosas que o espírito agora ele precisava colocar sob controle. E ele entrando em contato com essas coisas, ele pode dar vazão a isso, e aí ter mais dificuldade em, como diz o Kardec, que domar a má inclinação, né? Ok, tá tudo bem. Vamos lembrar aqui, Antônio, do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, assim como tantos outros, Saulo de Tarso, né? Eles viveram essa primeira fase da vida dele, onde eles perceberam ali que eles tinham certas tendências, né? E aí, e aí a parábola do filho pródigo nos mostra isso. Um dia, caíram em si. E caindo em si, isso aqui parece que não está de acordo com a proposta que eu abraço, né? Isso não está de acordo com a filosofia que eu sigo. E é importante essa reflexão, né? Porque existem profissionais e profissionais, e nós temos que buscar aqueles que estão mais alinhados à nossa filosofia de pensamento, né? Isso é importante que você falou. De fato, temos que tomar cuidado, pensar onde é que nós vamos entregar os nossos filhos. Não é porque fulano falou, tem que tomar referência, tem que olhar, e principalmente a nós mesmos, né? De entender que isso aí pode ser um estímulo, muitas vezes, ao egoísmo, né? Ao materialismo, inclusive, né? Mas nós que temos essa filosofia, olha, talvez isso aqui não sirva para mim, talvez sirva para o outro, mas não para mim.
Permitir que essas sombras se expandam, né? Se for nessa Exatamente. linha. Perfeito. Exatamente. Eu estou tentando entender o modelo do linguajar e tal. Isso, é isso aí, né? A sombra é tudo aquilo que está inconsciente em nós que ainda nos pega, né? Então, o complexo está na sombra. As emoções, os sentimentos negativos estão na sombra, né? O Jung vai dizer, tudo que é inconsciente é sombra. Então, acho que fica fácil da gente entender, né? Mas na sombra, né, Antônio, tem potenciais também. Na sombra tem potenciais. Potenciais que precisam ser trabalhados, desenvolvidos, né? E nós vamos falar disso na nossa próxima aula, né? Da persona e da sombra. E nós vamos entender melhor essa questão, porque realmente confunde um pouco, né? Você tem toda a razão. Ok, obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Fique à vontade. Se vocês forem pessoas tímidas, né, podem mandar depois para a Tarsila ou para a Helena, elas me encaminham, eu posso responder sem problemas, tá bom? E agora? Eu agradeço ao Paulo mais uma vez, tá? Eu estou num casamento em Brasília, posso até mandar a foto para vocês, tá? Da sobrinha do meu marido. Pra gente. Tá? Tá bom? Então eu só agradeço ao Paulo e vou ter que fechar o meu microfone de novo. Um beijo para todo mundo. Terceiro, obrigado. Beijo. Helena, fica na condução aí, fica à vontade para você direcionar o pessoal que quer fazer pergunta ou até para conduzir para o final, se ninguém tiver mais nenhum comentário ou pergunta, tá bom? Bem, gente, já que todos estão calados, eu gostaria de perguntar, alguém se sente à vontade de fazer a prece de encerramento? Posso pedir, então, para alguém, que vocês me permitem? Margarete, você faz para nós hoje a prece de encerramento? Claro, um prazer. Então, por favor. Nós vamos juntos, com esse pensamento elevado, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, iluminando o nosso espírito, com todos esses ensinamentos, e nós percebemos o quanto essa estrada pode ser florida, a partir do momento que nós desenvolvemos o autoconhecimento. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de sermos melhores a cada dia, que tenhamos uma semana muito generosa e produtiva. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Jesus nos ilumine, abençoe. Hoje e sempre, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até logo a todos, gente. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde.